poder assistir depois. Eu hoje passei a manhã copiando e-mail por e-mail, porque a gente não tem um relatório que sai e-mail. Boa tarde, senhor. Oi, Fia, tá boa? Certo? Certo? Certo, do interior? Hã? Certo. Certo. Boa tarde, senhor. Oi, Camille, tudo bem, querida? Tudo. Você continua com esse cabelão que tá aí na foto ou já cortou? Ou tá 3 vezes Continuo maior? com cabelão. Ah, eu continuo careca, não tem jeito. Oi, Nicolas. Não cresceu o cabelo, lamentavelmente. Ai, ai. Vamos esperar uns minutinhos. Bom, nem tá na hora ainda, na verdade, são 14h49. Sim, eu já vou avisar Oi. no grupo da turma já que... Eu te agradeço. Obrigado. Oi, Ana Carolina. Finalmente uma viva alma que eu possa ver sem olhar uma foto parada. Tudo bom? Tudo. Graças a Deus. Você não quer virar o seu celular? De repente fica melhor para você ver. Tá, vou Botar na horizontal. Só que você tem que botar ele na rotação. Para quando ele virar, vir junto. Você vai ver que fica mais agradável. Outro dia, meu computador pifou. Eu estou com o computador da minha mulher. E eu percebi que fica melhor assim. Bom, fica à vontade, tá? É só porque para mim é mais agradável de assistir as coisas. Tá, eu acho que fica um pouquinho. Veio pra Tá vindo. Nossa, veio todo mundo junto. Vou enlouquecer aqui. Vixe, Maria. Oi, quem entrou? Tudo bom? Para mosaico. Como é que faz isso aqui? Ah, sei lá como é que faz. Deixa quieto. Opa, lá vem outra. Lá vem outra. Ficou Por bom enquanto, assim? o que você achou para você? Oi, Laura. Só mudou a tela, né? Tá um pouco tremida. Oi, Laura. O que a outra tá dando risada lá? Ela tá mutada. Não sei se ela tá falando. Oi, galera. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A turma tá entrando. Pessoal que está entrando agora, nós estamos gravando, tá, pessoal? Para depois a gente poder passar para os que não puderem vir ou que sinal de internet cair, então não fica ninguém estressado. Eu tenho 2 filhos, eu não sei se vocês lembram, eu tenho um de 9 e um de 11, e que todo mundo tem internet em casa, mas a internet não funciona, ou o computador pifa, ou o professor está com problema. Hoje aqui em Novo Hamburgo, na nossa casa não, mas na casa de professores de alguns alunos deu apagão de luz. Aí, no começo ficava todo mundo muito nervoso. À medida que eles foram gravando as aulas, os alunos foram ficando menos estressados, porque se por acaso acontecesse de perder alguma coisa, pescava depois, tá? E a mesma coisa, de repente, eu tenho médico, eu vou não sei aonde, ou eu não vou poder assistir tua aula, vai na boa, sem estresse. Agora gravando dá vergonha de aparecer. Dá vergonha de aparecer? Sim. Poxa vida. Essa eu não entendi, por quê? Qual é a diferença? Hã? Qual é a diferença de gravar e não gravar? Vai aparecer do mesmo jeito? Porque os outros podem olhar mais tarde e dar gozada? Não sabia. Terríveis, terríveis. Bom, nós estamos com 18. Show de bola, 18 agora. Maravilha. Bom demais, que bom que vocês aderiram. É assim, pessoal. Vamos começando devagarzinho que a gente vai se ajeitando. E a ideia, eu não sei se eu sou o primeiro a entrar em contato com vocês. Sim ou não? Sim. Tá. É o primeiro. Então, as 50 milhões de reuniões que a gente teve, a única certeza que a gente tem é que alguns de vocês, não necessariamente dessa turma, mas um bom percentual lá do campus não tem acesso à internet. Ou se tem, é o mesmo telefone que a família inteira usa, né? E alguns perderam o telefone porque a pandemia andou matando Deus e todo mundo, tá? Ou é que a gente foi chegando.
A gente distribuiu cesta básica agora na sexta-feira e teve 29 alunos que nem com sinal de fumaça a gente teve acesso, a gente não conseguiu. Nem e-mail, nem usando os colegas, eu telefonando, a outra colega telefonando, os telefones estavam simplesmente desligados. Bom, então o que se decidiu nessas reuniões é que nas 3 primeiras semanas a gente não dê nem avaliações para nenhum curso, não só ensino médio, superior ou ProEja também, e que evite entrar em matéria nova nessas 3 semanas. A ideia aqui é manter essa combinada. Então, o que eu vou fazer nessas 3 semanas com vocês? A primeira coisa de hoje vai ser explicar para vocês como é que vai ser essas nossas 10 semanas. Por que eu só vou falar sobre as 10 semanas? Porque a gente não sabe se depois, em janeiro ou fevereiro, a gente não vai voltar metade presencial, metade EAD. Ninguém sabe nada, né? A OMS de ontem para hoje já largou... Oi, Francisco. Já largou 2 novidades, não sei se vocês têm acompanhado, mas como eu pesquiso na área da saúde, eu recebo muita coisa. A primeira é que está se prevendo uma segunda onda de mortalidade na Europa em outubro e novembro, porque é quando entra a onda de frio. A segunda que saiu hoje é de que aumentou o número de infecções e no Brasil o Imperial College já detectou um aumento de novo do número de infecções, sem que tenha aumentado a mortalidade. A minha esposa é enfermeira, ela trabalha na linha de frente, e justamente nas sextas-feiras ela faz medição, notificação de pacientes com Covid. E as sextas-feiras dela têm sido intensas, com muita gente chegando lá para ser notificada, e a maior parte dos casos da Covid positivo. Um pequeno percentual, em torno de 30%, dá o Covid grave. Então, elas já mandam direto para a internação, tá? Porque a pessoa já chega lá bem deteriorada. Então, por isso que eu não sei como é que vai ser ano que vem. Se alguém disser para vocês que sabe, não tem como. Ah, mas quando surgir a vacina? Bom, então vem a parte das más notícias. Primeiro, as vacinas que tem por aí, não se tem certeza de que grupo elas vão fazer efeito. Ela não sabe, porque o que faz efeito em idoso não necessariamente faz efeito em jovem e não necessariamente faz efeito em criança. Quando é que a gente fica sabendo isso? Quando tem tempo para testar mais a vacina, e aí você consegue fazer a vacina que abrange o maior número de grupos. Só que está todo mundo com pressa. Então, vai ter algum tipo de vacina que vai beneficiar um determinado número de pessoas nesse primeiro início. Bom, aí é um problema. Segundo problema, como fazer para vacinar tanta gente em pouco tempo? Não tem como, por mais boa vontade que se tenha. No mundo inteiro vai ser um problema. Então, nós ainda vamos viver com máscara, distanciamento, pelo menos 2021 todo. Não se iludam, tá? Bom, vamos lá. E aí, depois, vamos supor que saiam 3 ou 4 vacinas. Tá, se para logística de vacinar um grupo já é difícil, imagina tendo 3 ou 4 vacinas diferentes para vacinar vários grupos diferentes ao redor do Brasil. Vamos pensar só em Brasil. Então, nós temos um bom caminho pela frente, e é por isso que, graças a Deus, se resolveu começar. Por mim, a gente tinha começado há muito tempo atrás, e pela maioria dos professores também, mas o grande problema era ter dinheiro para poder pagar a internet e algum aparelho para aquelas pessoas que não tinham nenhuma coisa nem outra, tá? Eu e alguns professores estamos envolvidos com campanhas de solidariedade já há algum tempo. Desde o início da pandemia, eu estou envolvido com cesta básica, com roupas para pessoas carentes, livro, alimento, bom, o diabo, fralda. E uma das coisas que a gente percebeu que era possível conseguir doação de alguns equipamentos eletrônicos, tablet, telefone celular, outras coisas, que tem sempre alguém com o celular abandonado em alguma gaveta, né? Só que não adiantava nada disso se não tivesse pacote de internet, isso a gente não conseguia. Felizmente o Instituto conseguiu um valor, e se votou que sim, esse valor seria para isso, e o valor daria ainda para comprar tablets para emprestar para os alunos que não tivessem qualquer tipo de equipamento. Vocês lembram aquela pesquisa que nós começamos a fazer com vocês lá no início do ano, que é aquele projeto de ensino relacionado a matemática e física? Pois é, só dali já deu para tirar uma febre que muitos de vocês não têm nem lugar direito em casa para estudar remotamente. Muitos estudam na cozinha, ou no meio de uma barulheira danada. Pois é. É um samba do crioulo doido. Pensando nesse troço todo, é que resolvi bolar essa disciplina de uma forma diferente daquela que eu havia proposto lá atrás. Vamos supor que, professor, em fevereiro a gente vai voltar ao normal, todo dia o senhor vai mudar? Não. Eu achei que ficou tão legal a maneira como a gente está propondo a disciplina,
junto com a educação física, que eu acho que vocês vão ter o prazer de estudar sem ter o sofrimento de prova e vão guardar aquilo para o resto de suas vidas, tá? E eu vou explicar então como, que é sempre a preocupação do aluno, como é que vão ser as avaliações. Nós vamos ter um monte de exercícios ao longo dessas semanas, e depois, quando nós voltarmos, esses exercícios não valerão nota, vocês vão fazer em casa, de preferência sozinhos, e aí nós vamos corrigir esses exercícios juntos nesses nossos encontros, tá? Bom, para que eu quero que vocês façam exercício? Que é para vocês terem bem entronizadas em vocês as teorias. Por que vocês vão precisar dessas teorias? Porque vocês vão precisar dessas teorias para o resto da vida de vocês. Seja para escolher o tipo de empresa que vocês vão trabalhar no futuro, seja para decidir que tipo de chefe vocês vão ser, ou que tipo de líder vocês vão ser, ou que tipo de líder vocês vão querer ter. Outra coisa importante, quando chegar lá no 3º e 4º ano, vocês vão ter que desenvolver um projeto que é quase um plano de negócios. Então, uma boa parte do que a gente dá aqui, vocês vão utilizar lá no 4º ano. Então, eu tenho que dar isso legal para vocês que vocês não tenham dificuldade de fazer o projeto no 3º e 4º ano. 3º e 4º ano não sou eu que estou com vocês, aí quem dá essa disciplina é uma outra professora chamada... Vocês vão conhecê-la até, a Lise, da gestão ambiental, para vocês, tá? Ela é responsável pela cadeira de projeto do 3º e 4º ano e os demais professores só atuam como orientadores dessa disciplina. Então, qual é a proposta? Vocês, em vez de ficarem na frente de um computador, estudando horas e horas e horas a fio, já que vão ter que estudar para as outras matérias todas, vocês vão ter que executar, vão ter que elaborar uma atividade física que envolva as características de determinada teoria. Vamos pegar lá o Taylor, que vai ser a nossa primeira teoria, só com um exemplo. Se alguém usar a minha ideia aqui, eu mato, hein? Eu vou considerar 0, não pode. Eu estou brincando. Vamos supor, o que é Taylor? Taylor é um camarada que exige que todo mundo faça tudo sempre da mesma maneira, e mesmo que a pessoa bole uma outra maneira de fazer, ele não pode, ele tem que fazer daquele jeito. Então, vocês vão ter que fazer uma atividade física burra, que a pessoa faça aquilo de forma repetida incansavelmente. Quanto tempo tem que durar esse vídeo? Vocês vão filmar isso e vão mandar para a gente. 1 minuto, 1 minuto e meio, é só para a gente ver as características daquela teoria. Ele tem que ser eficiente, ou seja, ele tem que usar pouco recurso, da melhor maneira, e não pode variar, ele não pode fazer de um jeito uma hora de um jeito, de outra hora de outro jeito. E assim vão ser todas as teorias, certo? Então vocês vão ser obrigados a se movimentar, que a educação física consegue o efeito que ela exige, e eu vou evitar que vocês fiquem muito tempo na frente do computador, que era uma grande preocupação que nós, todos os docentes, tínhamos em relação a atividades remotas para vocês. Porque vamos combinar, é um saco ficar horas sentado na frente do computador, né? Então vocês vão reparar que todos os nossos encontros com vocês vão ser curtos, para evitar que vocês fiquem exaustos. Que dias que vão ser as nossas aulas? Bom, nós ainda não sabemos. Eu, lá no início, achava que eles iam manter as nossas horas lá do início do ano, mas ao longo desses 50, cara, a gente teve muita reunião. Chegou uma hora que a gente estava quadrado, eu já não tinha mais posição para sentar. Eu estou com almofada, inclusive, na bunda, nas costas, porque não estou ficar sentado. Que eles decidiram o seguinte, eles vão fazer um novo cronograma de horas das aulas para ficar uma coisa legal para vocês e para nós professores. Então, neste momento que eles ainda não deram, eu estou aproveitando o horário nosso antigo, vou fazer a mesma coisa na semana que vem e na outra, tá? Eu acredito que até o final da segunda semana ele já tem um horário definido e aí eu comunico vocês. Para quem não lembra, eu continuo respondendo e-mail muito rápido. Se vocês mandam, eu em no máximo 12 horas respondo, tá? Como eu tenho ficado mais tempo na frente do computador do que ficava antigamente, eu estou respondendo instantaneamente, está chegando, estou devolvendo. Então, se eu mandarem, espera um bocadinho que eu provavelmente já estou respondendo logo depois. Professor, eu fiquei com uma dúvida naquele autor, será tal, o horário de atendimento que o senhor tem lá previsto, todos nós vamos ter que ter o horário de atendimento para vocês. Eu não posso porque eu não tenho celular. Cara, sim, eu sou obrigado, por regra do Instituto, a fornecer um determinado horário. Mas nós podemos fazer em outro horário que eu tenha espaço e que vocês tenham possibilidade, certo? É só uma questão de a gente se agendar. Pode ser de manhã, em vez de ser... Pode, a gente ajeita. Tudo na vida tem jeito, só não tem jeito à morte. Tranquilos? Na boa? Dúvidas até aqui? Na boa, na boa? Eu não estou te ouvindo. Fala.
Eu tava pensando em uma questão, a minha vizinha também tá tendo essa questão da educação física, etc. Tem que mandar vídeos. E eu tava pensando, eu não poderia convidar ela para fazer comigo algumas atividades? Eu acho que Claro que sim, sem estresse, não precisa ser sozinho. Pode, se vocês por acaso, eu moro do lado dela e a gente continua convivendo, na boa, certo? Tá vendo o Henrique? Só de abrir para ele. Eu tenho lá no segundo ano, não são minhas alunas hoje, mas caramba, elas são primas. Elas moram a metros de distância uma da outra. Óbvio que sim, né? Então não precisa ser necessariamente sozinha. Nenhuma atividade aqui precisa ser individual. Quantas provas nós teremos na nossa disciplina? 0. Esse é o primeiro ponto, tá? De vocês todas, somente uma das alunas ele mandou uma resenha muito legal do Telho do Faiol. Se alguém quiser mandar, por favor, dá tempo, tranquilo. Sem grandes estresses, porque tudo mudou, né? Ela fez uma resenha, me pediu para olhar, eu sugeri mudanças, ela fez, ficou muito boa e recebeu a nota máxima porque ela merecia. Bom, mandei para vocês hoje também um artigo sobre eficiência. Vocês vão olhar, ele tem 24 páginas. Não é para ler as 24 páginas, não estou pedindo isso de vocês. Eu já peguei e marquei. Vocês já ouviram falar num aplicativo chamado Foxit Reader? Alguém já? Não? Deixa eu botar aqui. É bem legal. Eu vou botar no chat, aí vocês copiem para vocês. 2 segundinhos. Tá, achei. Vou botar no chat para vocês, que aí vocês copiam, depois eu baixo no computador de vocês. Caras, assim, ó, isso é grátis. Ele permite que vocês leiam os PDFs e possam ir marcando, como se fosse uma caneta texto. A outra vantagem dele, ele tem milhões de outros recursos, é que de repente vocês estão fazendo um trabalho legal, o negócio está em PDF, tem uma figura, e aí vocês conseguem fotografar e ela cabe direitinho na página de vocês. Então, vocês conseguem mandar daquele texto direto para dentro de um trabalho, por exemplo. Eu vi lá uma foto legal num PDF de um TCC, e aí vocês querem botar num trabalho de escola aí. Fotografa, ele cabe direitinho, ajeita, vocês não precisam ficar editando nada, é fantástico, tá? Qualquer dúvida eu vou ensinando vocês. Mas o que eu peguei? Eu peguei esse texto e marquei as partes que interessam para vocês aprenderem sobre eficiência e eficácia. Sérgio, o que eu quero saber com isso? Se vocês não sabem o que é eficiência e eficácia, vocês não vão conseguir trabalhar da maneira certa em nenhuma profissão que vocês vierem a escolher. Então é extremamente importante que vocês dominem esses conceitos, não para a minha matéria, mas para a vida pessoal de vocês. Se vocês não são eficientes, não são eficazes, vocês vão ter problemas em qualquer emprego, de qualquer área que vocês queiram abraçar. Aliás, uma curiosidade, nesse meio de pandemia, alguém já pensou em profissão? Ou estamos na mesma de antes, ainda indecisos? Na mesma? Tá. Surgiram mais profissões novas, tá? Mas eu diria assim que algumas com mais relevância. Com essa história das queimadas todas, das pessoas estão mais preocupadas com sustentabilidade, em que elas viram a quantidade de embalagens, lixo que elas geram, porque a família toda está ficando em casa, profissões ligadas à gestão ambiental estão muito fortes. Então, você pode ser um administrador, mas com uma pós-graduação, uma especialização que te foca para a gestão ambiental. Você pode ser um desenvolvedor de programas, mas que pense na sustentabilidade da empresa. Ou seja, tem milhões de coisas. E uma outra que ficou mais forte do que essas todas, e aí vocês têm que gostar de programação, é segurança de redes. São profissões que daqui a 20 anos elas estarão cada vez mais fortes, estarão pagando cada vez mais, e não tem gente suficiente se formando para elas, tá? Então são mais uns. E é claro, uma que para mim foi uma surpresa, que eu nunca tinha nem ouvido falar, é psicólogo ligado à sustentabilidade. O quanto as pessoas vão ter que se desapegar desse comprar, consumir, para gerar resíduo, e aí precisa de alguém que ajude essa pessoa a sair desse ciclo vicioso que é consumir, porque o outro também tem que ter, tá? Tranquilos? Na boa? Eu vou mostrar rapidinho o plano para vocês. Eu não vou ver vocês, qualquer coisa vocês vão falando, que eu vou respondendo. Sir, Oi. o... Diz. Tu vai mostrar O plano de ensino. O plano já tá mudo, né? Acontece que esse plano, sim, bem lembrado. Esse plano foi o que eu fiz, tá? Eu fiz
quando se decidiu que a gente ia voltar a trabalhar, eu fiz esse modelo. Esse modelo é o tipo que eu sempre usei para as minhas aulas. O que vocês vão receber, e aí depois eu vou sacar isso fora, é um modelo que o Instituto Federal, através da reitoria, mandou que todos os campos fizessem, que eu não gosto, mas é o que eu vou ser obrigado a usar, tá? Mas como nós temos 3 semanas, e eu achei muito esquisita essa história de eu só poder mostrar para vocês daqui a não sei quanto tempo, mas tem que conversar com vocês desde já, que eu vou mostrar esse daqui, que muita coisa, quer dizer, tudo que está aqui está lá, só que lá está posicionado, está exposto de uma maneira que eu não achei legal, tá? Achei muito fria a coisa, mas Certo. vamos ver. Obrigada. Para que ninguém perca, vocês estão vendo? Já conseguem ver? Sim. Tá, joia. Uma coisa que eu sempre ponho lá, e por enquanto vai estar nesse aqui, das 14h50 às 16h20, é o horário para que, se alguém esquecer, está ali, tá? E também está nele o link esse que vocês estão usando, que vai ser sempre o mesmo, tanto para as nossas aulas, independente do dia que for, quanto para os nossos encontros, caso alguém precise de alguma ajuda em alguma disciplina, tá? Eu também coloco um lembrete ali de que as atividades vão ser em conjunto com a educação física, certo? Então, nessas 2 primeiras semanas, nós vamos falar sobre o que é organização, administração, que nós conversamos sobre isso lá nos nossos primeiros encontros. Vamos falar de novo sobre eficiência e eficácia, ou seja, nessas 3 primeiras semanas, eu diria assim, nas 2 primeiras semanas eu não vou falar nada de novidade. Só vou relembrar conceitos que a gente estudou lá atrás, que eu entendo que vocês têm que saber legal. Na 3ª semana, vocês vão usar isso aqui demais, e nós vamos tornar a falar isso lá no final do nosso ano letivo, sobre a análise micro e macroambiente. Por que vocês vão usar? Porque como vocês vão ter que montar um plano de negócios, vocês vão precisar fazer análise micro e macro da empresa que vocês vão resolver montar. O que é esse tal de plano de negócio? Para quem está entrando no primeiro ano, parece quase um palavrão. Quando eu quero montar uma empresa, o ideal é que eu monte um plano de negócios onde eu vejo qual é a razão para eu montar aquilo, quem eu estou querendo, a necessidade de quem eu estou querendo resolver, quem já faz aquilo e o que eu estou oferecendo de diferente, qual é o preço que eu vou oferecer aquilo. Pá, Sérgio, mas é só para ganhar dinheiro? Não, eu posso fazer empreendedorismo social. Então, qual é a causa social que eu vou ajudar, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente se envolveu nessa pandemia foi fazer um edital para ajudar as escolas municipais de Canoas a fazer com que os seus alunos de 8ª e 9ª série aprendam a ser pesquisadores, façam ciência. Mas, poxa, o cara já é muito pobre, fazer ciência, que babaquice, professor. Não, se ele aprende a fazer ciência, ele também aprende a perguntar. E uma das coisas que a gente quer que isso evolua é para o empreendedorismo social, que eles resolvam problemas da comunidade onde eles estão inseridos, para gerar soluções que vão fazer benefícios para ele, para a família dele, para todos à sua volta. E pode ser que o camarada ou a camarada acorde e veja que ali ele pode ainda ganhar dinheiro ou gerar um negócio que não tem na comunidade que ele poderia gerar para ganhar dinheiro. Nossa ideia, então, é que eles se tornem cidadãos mais completos. Vai dar um trabalho desgraçado. Depois que a gente fez, a gente viu o tamanho do trabalho que a gente inventou para a gente mesmo. Nós já passamos na estadual, nós já disputamos com outros projetos de outros campi, e agora nós estamos indo para a disputa nacional. Tomara que a gente ganhe, que a gente vai beneficiar 3 colégios de Canoas. Em 5 de outubro, a gente vai continuar com a mesma coisa. Então, aqui, efetivamente, matéria nova a partir do dia 5 de outubro. E aí, dia 19 de outubro, o que a reitoria nos diz? Que a partir de 5 de outubro, todo mundo já está com a internet, tá? Dia 19 de outubro em diante, começam as nossas teorias. E aí começam as nossas atividades, ó. Criar uma atividade física que apresente as bases do taylorismo de fotos, só que até lá, vocês vão ter um tempo para apresentar, até dia 28 de outubro. Sempre tem chance de me perguntar alguma coisa, porque nós vamos ter 2 aulas disso e a proposta é sempre 2 dias depois da segunda aula. Então, assim, eu ainda não entendi, tenho chance de continuar tentando entender? Tem. Como é 1 minuto, 1 minuto e meio de vídeo, bem sossegado. Depois nós vamos para a teoria clássica, de novo, outra atividade avaliativa, e vamos fazendo exercício enquanto isso. Vou mandar para vocês sempre vídeos,
Esses vídeos são da época, nós vamos sempre dar uma comentada sobre eles em sala de aula, nessa nossa aula virtual. E aí, a nossa última aula está prevista dia 30 de novembro. São 10 semanas que vocês vão ter nessa primeira etapa em todas as disciplinas, já incluindo essas aqui que a gente começou hoje. Quando nós voltarmos em janeiro, seja virtual, seja presencial, vamos começar com a teoria da burocracia, e isso daqui para frente vocês não vão ver disciplina nenhuma. O que vai ser exposto para vocês são só das 10 primeiras semanas, tá? Então vamos lá direto, lá para baixo, para as avaliações, que é para vocês não ficarem nervosos mais com esse troço. Então, atividade, essa filmada de Taylor, 5 pontos, atividade filmada da teoria clássica, 5 pontos, e está feito o nosso primeiro trimestre. Segundo trimestre, aí tem mais atividades, todas elas do mesmo jeito, filmadas, olha, notem que eu botei dupla individual, então sem grandes estresses. E no terceiro trimestre, nós vamos bater mais papo, a gente abandona um pouco a educação física, ela também vai entrar com uma outra forma de abordar a educação física com vocês. Ela quer que vocês tenham prática de educação física, então provavelmente vai ser um retorno junto com a aula de física que vocês por enquanto não vão ter. E aqui, essa especificamente, tá a 28ª, mas meu Deus, que bobagem. É a segunda atividade. Essa daqui vocês vão usar demais, então tomara que vocês consigam aprender, vocês vão usar demais lá no terceiro ano e no quarto ano para fazer como é que chama? O plano de negócio do trabalho de vocês, tá? Tá ali a proposta da resenha, esse horário que está aqui não é mais o que vai ser, tá? Eu coloquei outros horários naquele documento final que vai ficar lá para vocês, que são os horários de atendimento. Deixa eu ver, salvar aqui, interromper o compartilhamento para a gente poder se ver de novo. Vamos nós. Cadê vocês? Deu. Ele não fechava e agora está fechado. Tranquilos? Sem mistério? Sem estresse? Podem ficar mais calmos todos agora? Gostaram desse jeito? Tá? A primeira vez vai dar mais trabalho, porque vocês vão achar esquisito filmar. Quem estiver filmando sozinho, bota o celular numa determinada posição, numa prateleira ou em cima de livro, que consiga filmar aquela parte de vocês. Eu não quero nenhum cineasta, eu só quero que a gente consiga compreender dentro daquela atividade, se vocês de fato entenderam. E se eu precisar falar, eu posso falar? Pode, sem problema, não é filme mudo. Tá? Por acaso, boa parte dos filminhos que eu vou mandar para vocês não tem som, porque são filmes da época mesmo. É filme de Taylor, filme de Ford. Filme de Ford tem uma narração. Depois tem o filme das relações humanas. E tem um filme que eu gostaria demais que vocês assistissem. Eu vou passar para vocês vou mandar um trechinho, que é o trechinho que muito me encanta, que é o trechinho... eu não sei se vocês... Quem tem Netflix já deve ter ouvido falar do Fome do Poder. Um filme sobre a história do McDonald's. Tem um trecho da quadra que é verdadeiro, aquilo de fato aconteceu. Esse eu tenho um pedacinho dele, eu vou mandar para vocês. E sugiro firmemente que vocês vão atrás do filme Fome de Poder. O filme é fantástico. Vocês nunca mais vão querer comer no McDonald's depois de assistir aquele filme. Dá raiva. Mas a parte que interessa eu vou mandar para vocês. Posso ir para o PowerPoint ou tranquilo, ou muito apressado para vocês? Posso? São só alguns slides. Tranquilo. Então tá bom. Me pare a qualquer tempo, tá? Ué, tá aqui. Apresentar. Já apareceu para vocês? Sim ou não? Apareceu? Sim. Sim. Joia. É que a gente não sabe nunca quando aparece, é um saco. É o único defeito do Google Meet é esse. Bom, lá logo nos primeiros dias de aula, a gente viu que a administração não é uma ciência nova. Aqui no Brasil, ela surgiu em 68, a primeira escola de administração de empresa privada, e
E esse tal de Chiavenato, que vocês tanto vão ouvir falar, foi um dos primeiros professores, ele está vivo ainda, hoje ele é professor de uma pós-graduação particular, ele foi professor da USP durante muitos anos, e esse camarada se deu conta de que os alunos estavam estudando todos em livro em inglês, e ele começou a traduzir os livros em inglês, botar em português, para os alunos poderem estudar. Essa é a minha grande mágoa dele. Ele copiou os autores estrangeiros e nunca deu os créditos. Então, eu não uso livros do Chiavenato na minha matéria por uma questão de princípio. Eu não gosto de quem copia e cola não dá os créditos. Para piorar a situação, depois ele começou a ter programa de mestrado e ele usou os alunos de mestrado dele para poder traduzir os livros e ele continuava vendendo. Os alunos fizeram traduções muito ruins, então tem muita coisa errada em alguns livros do Chiavenato, principalmente na área de gestão de pessoas, então eu realmente me recuso a usar aqueles livros, tá? Mas vocês vão ver que os vários professores aí usam, mas eu prefiro não. Bom, e aí, para vocês pensarem por que a administração existe desde muito tempo, não precisa ser administrador para administrar. Você pode ser um assistente social e poder administrar uma questão social, uma ONG. Você pode ser uma freira e ter que administrar a tua instituição de caridade. Você pode ser uma enfermeira e ter que administrar o teu setor, a tua unidade. Em suma, todo mundo faz administração. E se vocês forem um pouquinho mais para trás, vocês vão lembrar das pirâmides. Ninguém construía aquelas pirâmides sem um pouquinho de administração, né? Esse troço aqui não vai passar, não? Ah, passou. À medida que as empresas foram crescendo, e aí a gente vai começar a estudar Taylor, Fayol, eles começaram a perceber que era necessário ter gente com formação específica para administrar a organização, porque se dependesse só do fundador, ela iria quebrar, ela não conseguiria aumentar de tamanho. O que significa aumentar de tamanho? Não é só atender a região onde ela está instalada, mas poder atender vários estados em volta. Nós estamos falando aqui de Europa e Estados Unidos, nós não estamos falando de Brasil. O Brasil, até a década de 50, era um país só agrícola, não tinha indústria. A indústria veio para cá, vocês vão aprender essa história com Getúlio Vargas. E aí, essas empresas, para poder progredir, Estados Unidos e Europa, elas precisavam colocar a sua produção também em outros estados, porque senão ia ter um limite. É como se fosse a confeitaria da esquina. Eu só consigo vender aqui para o meu bairro, eu não consigo vender para a cidade. Vai chegar um ponto que alguém vai chegar ali e vai tirar toda a clientela deles porque ele consegue fazer mais barato. Eu preciso ganhar escala. Quanto mais unidades eu produzo de alguma coisa, mais barato fica o custo daquela coisa. Ah, não, mas aí eu perco o caráter artesanal. Eu entendo o seguinte, tudo que é artesanal sempre vai ser mais caro de alguma coisa a nível industrial. Se a gente sabe disso, a gente sabe que a gente perde um pouco a qualidade quando vai para o nível industrial. Por exemplo, uma pizza da Seara, é a grande discussão atual. Os camaradas botaram lá na caixa que a pizza da Seara é artesanal. Ah, porque eu tenho um cara que só bota queijo, o outro só bota linguiça. Uma pizza artesanal é feita por um pizzaiolo do início ao fim. Então esse processo é mais demorado, mais cuidadoso, e ele... a pizza dele às vezes sai com mais linguiça ou menos linguiça porque é um cara só. Aquele cara lá da pizza da Seara, mandaram ele colocar 6 rodelinhas de linguiça calabresa, ele vai botar 6 rodelinhas de linguiça calabresa. Mandaram ele colocar 100 gramas de queijo, ele vai botar 100 gramas de queijo. Então não tem nada de artesanal nesse tipo de pizza. Só que eles conseguem baixar custo, porque enquanto um camarada sozinho produz uma pizza a cada X minutos, eles produzem muitas pizzas nesse mesmo tempo. Então, é nível industrial. Se eu consigo produzir mais e vender mais, eu ganho mais dinheiro. E aí, essa era a diferença. Eu precisava de alguém para administrar toda essa bagunça, que não é coisa fácil. Nós falamos das pirâmides, mas se vocês olharem as belezas na Babilônia, com Nabucodonosor, que vocês vão estudar em história, se é que já não estudaram, eu precisava de administrar todo aquele monte de gente e dinheiro que circulava para poder construir. E uma das coisas que eles instituíram é a prática da responsabilidade, que significa o seguinte: se o pedreiro construir uma casa e essa casa cair, ele vai ser condenado à morte se as pessoas que estiverem lá dentro morrerem, né? Então, uma das primeiras coisas que a administração veio trazer foi o Código de Hammurabi, que certamente vocês vão ouvir falar em outras tantas disciplinas por aí.
o mundo está em guerra desde que o homem resolveu cobiçar o que é do homem. Então, o homem cobiça o que é do homem porque precisa de território, porque ele quer ter acesso à água, porque aquele pedaço de terra lhe encanta, porque ele nascem coisas que na terra não nasce. A forma daqueles outros trabalharem ou rezarem não é a mesma que eu rezo, ou que eu acredito, e a guerra vem para aumentar a necessidade de administração. Eu não lembro se eu comentei com vocês naquele nosso início, mas o exército de Napoleão é sempre tratado dentro da área da administração como um grande estudo de administração. À medida que os exércitos napoleônicos avançavam pela Europa, ele precisava cada vez mais cuidar da alimentação daquele monte de soldados. Então eles foram criando meios para que aquele exército pudesse avançar. E uma das coisas que eles fizeram é trazer cozinha junto. Então, o biscoito que hoje a gente come e acha que é uma invenção nossa, o biscoito foi inventado pelos exércitos de Napoleão, porque biscoito vem da palavra biscuit. Bis quer dizer duas, qui, cozido. Como eles reparavam que o biscoito anterior ele estragava muito rapidamente porque tinha umidade, eles resolveram assar o biscoito 2 vezes. Na primeira eles deixavam com aquele gosto que todo mundo gostava, e na segunda eles davam uma rápida passada para tirar o restinho de umidade, para não dar fungo. Por isso que é biscuit, que aí virou o nosso biscoito. Isso tudo precisa de alguém para administrar, certo? Se vocês pegarem aqui Pelotas, que foi a cidade onde se produzia charque, o charque foi feito justamente para que o homem pudesse ir mais longe comendo carne que não estragasse. Então ela era salgada para tirar qualquer possibilidade de putrefação dela. E o bacalhau, eu não sei se vocês sabem, na verdade bacalhau não é um peixe. Bacalhau é uma forma de salgar alguns tipos de peixe. Esturjão, lingue e aí por aí vai. Assim como se salga a carne aqui do gaúcho para virar charque, para ele fazer carreteiro em qualquer lugar, os vikings salgavam os peixes para poder navegar pelo mundo. Caso vocês não saibam, os vikings vieram para a América do Sul, e mais especificamente para o Canadá, muito antes dos navegadores portugueses e espanhóis. Tá? Os navegadores portugueses e espanhóis sabiam que existia terra, ao contrário dessa história que descobriu por acaso, por causa dos encontros que eles tiveram com os vikings. Tá bom? Vocês também vão aprender em filosofia que nós... na verdade, a administração sofreu influência de várias correntes diferentes. Seja da própria filosofia, porque tinha que pensar e refletir, seja da psicologia, seja da sociologia e também da antropologia. Nós bebemos de várias fontes, na realidade. Tá? E, especificamente, os gregos entraram para a administração com a sua contribuição na parte de democracia, especificamente Atenas, que era a terra da democracia. Esparta era uma cidade mais guerreira, e para quem já viu o filme lá do Aquiles, do bonitão do Brad Pitt bancando o Aquiles, Esparta e Atenas eram cidades rivais, né? Conta a história de que Helena foi uma princesa roubada, e era a paixão do Aquiles, foi roubada por Esparta, e aquela tentativa de invadir Esparta foi justamente para reconquistar a Helena, para trazer a Helena de volta. Para todas essas guerras que duraram 10, 20 anos, a Guerra do Peloponeso, se precisava de administração. Tranquilos até aí? Sem sofrimentos? Tudo certo, senhor. Então tá bom. Dentro da filosofia, nós ainda temos outras contribuições. Vocês vão estudar em filosofia o método dedutivo, o método indutivo. Vocês vão aprender isso em metodologia da pesquisa científica, então não vou me ater nisso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre Descartes. Não é Descartes, esse René, o segundo que está aqui. Ó. Não é Descartes, é Descartes, que se lê isso, porque é francês. Ele criou o método cartesiano, que em um momento da administração ele é visto como o senhor método, e hoje em dia já se entende que ele não estava tão certo assim. Mas a gente não pode criticar alguém porque bolou alguma coisa há 400 anos atrás. Né? Naquela época era algo inovador, e até bem pouco tempo, no nosso século, ele ainda era considerado o cara. Mas o Descartes, vocês vão ouvir muito falar dele
na matemática, quando vocês forem se aprofundar na matemática aí no ensino médio, que ele fala do método cartesiano, em que o todo é a soma das partes. Na administração, a gente entende que as partes dão muito mais do que o todo. 1 mais 1 em administração não é 2. Dependendo do meu grau de esforço com o grau de esforço de 1 segundo, a gente pode gerar 2 ou 3 vezes mais do que aquilo que a gente estava se propondo no início. Tudo depende do grau de comprometimento das pessoas, do grau de visão que elas têm daquilo tudo e de energia que eles estão colocando. Por outro lado, nós temos o outro, Thomas Hobbes, que estudou o governo absoluto. Ele não defendia isso, mas ele dizia que os governos absolutos existiam e existem até hoje. Nós temos um aqui no Brasil, que quer ser o centralizador, o dono de tudo. O governo absoluto é um tipo de liderança que nós temos em algumas empresas. É aquele líder que maltrata os seus subordinados, que ele não dá tempo para pensar. Olha, só para dar um exemplo. Ontem saiu uma decisão sobre uma empresa de limpeza que foi condenada pelo... Nós estamos falando de ontem, tá? Hoje é dia 14/9, ontem foi 13/9, foi o dia que eu li, tá? Acredito que essa decisão tenha saído na sexta-feira. Uma empresa de limpeza tinha um grupo de haitianos, aqui do Rio Grande do Sul, tá? A notícia saiu no estado de São Paulo. Tinha um grupo de haitianos que fazia limpeza e ele chamava essas pessoas de macacos. Ele maltratava as pessoas porque ele entendia que na época de crise que nós estamos, ou esses haitianos faziam o que este líder perverso, esse chefe perverso queria, ou eles seriam mandados embora e que eles não teriam alternativa que não obedecer este idiota. Felizmente, houve testemunhas desse maltratamento, não só a este camarada que resolveu se revoltar contra aquilo e entrou na justiça, mas os demais também, e esse chefe idiota foi demitido, e a empresa agora está sendo multada e vai ter que pagar só para este haitiano 15 mil, fora para os outros todos, tá? Na minha opinião, a empresa vai quebrar, mas uma empresa que permite um camarada desse trabalho não tem mais é que quebrar mesmo. E a outra coisa foi o Rousseau, que vocês também vão estudar bastante filosofia, que fala sobre o contrato social. Uma das coisas que eu me envolvi nesse tempo de pandemia foi no IFRS Contribui. Eu já vou explicar o que é, e agora nós vamos ter aí no Campus Canoso o IFRS Reage, que vai trabalhar com Contribui. O que é isso? A gente já está pegando. Todo empresário, pequeno empresário, ou autônomo, ou cooperativa pequena que precisar de ajuda, ela entra em contato com a gente e a gente dá uma assessoria gratuita para que aquele negócio possa se levantar. Para vocês vai ser legal porque vocês vão ter contato com empresas reais, vão poder participar disso com a gente já tem alunos do 3º ano que se voluntariaram, então eles já estão participando, e vão ver casos reais. E um dos casos que pintou semana passada foi a necessidade de haver contrato entre a empresa, que é uma empresa de clínica de fisioterapeutas, são 3, e os demais parceiros, médico, educador físico e psicóloga. Qual era o que elas precisavam disso? Porque elas temiam que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, dissessem que elas eram empregadoras deles e que eles iriam cobrar na justiça com a carteira de trabalho assinada e todos os direitos trabalhistas. Eles são parceiros. Por enquanto não deu problema, mas elas temiam muito. E aí eu expliquei para elas que a necessidade desse contrato era justamente para protegê-las de alguma possível ação dessas pessoas contra elas. Então, à medida que o mundo foi crescendo e as relações foram ficando mais complexas, a gente passou a ter necessidade de um contrato. Hoje, o que eu fiz com vocês na nossa primeira meia hora de aula, desse encontro aqui virtual, foi justamente fazer um contrato. Olha, o que eu estou propondo a vocês são esses encontros, o que eu estou propondo a vocês é fazer as atividades físicas no lugar de provas, que os exercícios não vão ser avaliativos, vão estar aí só para ajudar vocês a entender melhor. Por que eu estou fazendo isso? Porque se alguma de vocês ou algum de vocês reclamar de que eu não falei nada, eu mostro para vocês que falei, porque eu tinha um papel documentado que está exposto para todo mundo lá no Moodle, que todo mundo tinha acesso, que mesmo que não viesse hoje e que depois não assistisse a aula gravada, não poderia negar o conhecimento disso. O contrato social foi o que pacificou as relações entre as pessoas. Tá? E aí, finalmente, vocês também vão estudar, eu tenho certeza que filosofia e sociologia, vocês vão estudar muito sobre Marx e sobre Engels, são bem interessantes. Alguns pais de vocês, ou pelo menos avós, talvez tenham horror a esses nomes, porque quem viveu na época da ditadura
a gente não podia nem falar em Marx e Engels, porque o pai podia ser preso, foi o meu caso. Então a gente leu tudo isso, mas a gente falava só dentro da família, nunca falava fora. Mas o Marx especificamente fala uma coisa muito interessante que é extremamente válida até hoje. É a lei do mais-valia. Significa o seguinte: eu consigo treinar alguém para trabalhar 8 horas por dia e fazer 100 pizzas para mim. Só que à medida que essa pessoa vai fazendo 100 pizzas, eu vou percebendo que eu posso mudar os processos e ela passa a fazer 120 pizzas. E depois a gente consegue deixar ela mais veloz e muda algumas técnicas e ele faz 150 pizzas. Ele vai continuar ganhando os 10 reais que ele fazia por dia. Estou chutando aqui, os 10 reais que ele fazia por dia para fazer 100 pizzas. Quando chegar a 150 pizzas, ele vai continuar ganhando 10 reais. Só que eu vou enriquecer. Porque graças ao trabalho daquela pessoa, eu que sou o dono do negócio, vou lucrando mais. E eu não passo nada disso para aquela pessoa. Por isso que ele criou o mais-valia. Fazer com que as pessoas produzam mais, mas não enriqueçam, porque o dono do capital é que enriquece. Dinheiro chama dinheiro, basicamente é isso. Tá bom? E aí temos a Igreja Católica, que também trabalha através de um comando hierárquico, que é da onde a administração roubou todas as ideias de hierarquia. Até hoje nós temos o Papa, que tem os seus bispos e cardeais, que por sua vez tem os padres, que por sua vez tem todos os demais. As mulheres não podem rezar a missa, apesar de terem todas as condições para isso, porque mulher, ainda nos dias de hoje, é considerada inferior em termos de hierarquia na igreja, que é uma idiotice. Então tem muito lugar que não tem padre, mas tem freira, e a freira não pode rezar a missa porque não lhe é permitido, que significaria avançar no poder do homem. Até pouco tempo, nenhum padre podia se assumir homossexual, ainda não é bem visto, mas ele não é menos padre por ser homossexual, né? E a outra coisa que foi melhorando é que essa ideia de hierarquia também foi passada para os governos. Então passou a ter uma estrutura de governo, fazendo com que o presidente não precisasse ser um especialista de tudo. Ele teria que ter abaixo de si outros gestores, cada um especialista numa área. Lamentavelmente, no Brasil, as escolhas não são feitas dessa maneira. Pelo menos eu não me lembro de ter sido feito em alguma vez, tá? E eu já estou com 57, olha que eu já vi governo. Bom, passamos da ideia da centralização de comando, a gente vai falar isso mais um pouquinho mais adiante. E aí, finalmente, aonde eu queria chegar, nestes últimos slides, que é sobre o Adam Smith e James Watt. Vocês já ouviram falar em James Watt, eu acho até que eu comentei com vocês lá nos nossos primeiros encontros. Esse camarada, ele não inventou a máquina a vapor, alguém inventou no lugar dele, eu não lembro mais o nome, e ele viu naquilo uma possibilidade de aperfeiçoar e ganhar dinheiro. Vocês conhecem o James Watt nas lâmpadas. Watts, a lâmpada tem 60 watts, a lâmpada tem 15 watts, é do nome desse camarada aqui, foi uma homenagem que fizeram a ele pela ideia de potência, de força de alguma coisa, tá? Para que servia essa máquina que ele aperfeiçoou? Servia para tirar de água de dentro das minas, fazendo com que as minas de carvão não ficassem inundadas e inúteis. Como eu tirava mais rapidamente, ela logo recuperava a possibilidade de continuar escavando carvão de lá de dentro. Mas como é que faziam antes disso? Fizeram o terror, tanto no Brasil quanto na Europa, mataram a floresta inteira. Hoje existe praticamente 2% da floresta na Alemanha, que são as florestas negras. Elas foram todas usadas nas indústrias, tá? E aí tivemos a fase de crescimento, à medida que a escravidão foi acabando. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, depois passamos para a segunda Revolução Industrial, que já veio até 1914. Nós basicamente vamos estudar da segunda Revolução Industrial para frente, tá? A primeira Revolução Industrial vocês vão estudar mais com o pessoal da história. E acho que na gestão de pessoas vocês vão falar um pouquinho sobre isso também. E eu gostaria de falar também um pouquinho desse camarada aqui, o Adam Smith. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro de ter comentado com vocês que em inglês é TH só de F. Muitos de vocês até lembram que responderam certinho. O Adam Smith escreveu esse livro aqui, A Riqueza das Nações, em 1776. Esse livro ainda é possível de ser lido hoje, é só comprar no sebo. Mas o que esse camarada viu? Ele era um estudioso e foi um dos primeiros estudiosos da área de administração a ver a necessidade de as pessoas se especializarem. O que é especializar na administração? Não é o traumatologista especialista em cotovelo, o otorrino especialista em nariz, ou o cirurgião plástico especialista em seio.
Especializar em administração significa que uma pessoa faz sempre a mesma coisa. E aí já vai a dica para vocês da primeira atividade física, que tem tudo a ver com Taylor. Taylor leu esse cara aqui porque ele disse o seguinte: ele foi fazer um estudo numa fábrica de alfinetes. Era uma produção artesanal, e lá no começo ele viu que um trabalhador era capaz de produzir 20 alfinetezinhos por dia. À medida que entrou o processo industrial, ou seja, ele pegou vários artesãos e cada um fazendo um pedacinho daquela tarefa, e sempre o mesmo pedacinho, quanto mais eu faço um pedacinho daquela coisa, mais rápido eu fico, porque eu só faço aquilo. Só faço aquilo. Chega uma hora que eu já faço aquilo de olho fechado. Vocês não precisam de manual para comer, certo? Você já sabe que vocês têm que botar o garfo no prato, levantar até a altura da boca, comer, mastigar, e assim por diante. A mesma coisa existe no processo industrial. Você só faz um pedacinho de uma coisa. Essa divisão do trabalho permitiu com que, em vez de eu ter um produzindo 20 unidades, 18 produziam 4.800 unidades por dia. Ou seja, em vez de um produzir 20 unidades, desse jeito, com cada um fazendo um pedacinho de uma tarefa, cada um passou a produzir 226 alfinetes. Essa é a história do mais-valia. Esse cara não ganhou mais salário porque passou a produzir de 20 para 226. Quem ganhou foi o dono da fábrica. Entenderam? E aí o Taylor leu isso tudo e aí implementou as modificações que a gente vai aprender daqui a uns dias. Tá? Aqui é o nosso último slide de hoje. Próximos para frente a gente vai conversar. E aí nós tivemos outros vários empreendimentos que fizeram com que o mundo crescesse. Especificamente nos Estados Unidos, e hoje há uma controvérsia em relação a isso, mas até então a história diz o seguinte: a indústria nos Estados Unidos acabou crescendo de forma mais rápida do que na Europa, graças às ferrovias. Porque com a ferrovia, a mercadoria que eu produzia aqui em Porto Alegre chegava mais rápido em Santa Catarina, chegava mais rápido em Rio Grande, chegava mais rápido em São Paulo. E à medida que eu aumentava os meus mercados, mais gente queria as minhas mercadorias. Tem alguém tentando entrar aqui. Permitir. Mais gente... Eu posso até fechar isso aí. Mais gente queria a minha mercadoria. Então, uma das que mais ganhou dinheiro com isso foi a indústria de carnes. Vocês são muito novinhas, né? Nessa geração de vocês não existe mais filme de Bang Bang. Filme de Bang Bang é aquele do mocinho, do bandido, faroeste, né? E nesses filmes sempre tinha o camarada que comprava o boi, matava o boi, destrinchava o boi ali na cidade mesmo e as pessoas iam comprando carne. Era uma falta de higiene louca, porque aquele sangue que escorria ficava ali no meio da rua, as pessoas adoeciam. Era um baita num pepino. E aí, à medida que eu, que tenho um frigorífico grande, numa determinada cidade, começo a ver a possibilidade de vender em outro lugar, eu criei um vagão frigorífico. O vagão frigorífico era cheio de gelo, eu colocava as carnes lá e só ia para lá a quantidade de carnes que eu sabia que ia ser vendido. Mas como é que eu ia saber que ia ser vendido? Porque além do trem, inventaram uma outra coisa que nos filmes de Bang Bang a gente sempre via bem. Era o telégrafo. Tinha um vendedor meu lá, um representante meu, que dizia lá por telégrafo: olha, aqui preciso 10 quilos de alcatra, 15 quilos de picanha, 2 quilos de costela. E eu mandava isso, certo? As outras empresas, na medida que viram que os frigoríficos estavam ganhando rios de dinheiro com a ferrovia, começaram a usar as ferrovias para expandir os seus negócios. Então, a primeira grande foi a Swift Armor, que aqui no Brasil entrou na década de 60 vendendo salsicha. Essa Sadia que nós temos hoje em dia era a Swift Armor do lado de antigamente. O S de Sadia era o S da Swift. Eu sou do tempo em que se fazia propaganda da Swift na televisão e eles sempre falavam da tal do S da salsicha. A salsicha tinha um formato de S. Ou seja, a Sadia só pegou o que já existia naquela época e trouxe para cá. Tranquilos? Fomos na boa? Nossos encontros vão ser todos desse jeito que vocês estão vendo. A gente não deve, talvez, em alguma teoria, avançar mais do que 1h30. Nunca é a ideia de avançar mais do que isso, porque vocês vão ficar de saco cheio e eu vou ficar sem voz, tá? Uma das coisas que eu quero combinar com vocês é aquilo que vocês fizeram hoje sem pedir nada. Vocês mantiveram os microfones fechados e, quando querem, por favor, parem a qualquer tempo, certo? Se vocês têm alguma dúvida, não estão entendendo, eu paro e a gente volta no assunto. Eu preciso que vocês saiam daqui muito tranquilos. Eu posso ficar tranquilo com todos vocês? Sim? Pode sim. Joia, show de bola. Meus amores,
Nesse meio tempo, se vocês precisarem, meu e-mail vocês ainda têm? Sim? Tá. Vocês podem me mandar e-mail, se precisarem conversar comigo sobre qualquer outra coisa, a gente marca um encontro, a gente se fala, ou então vai por e-mail, ou vai para Hangout, sinal de fumaça, a gente está respondendo qualquer negócio. Nosso objetivo, todos nós professores, é deixar vocês tranquilos que vocês vão ter um ano sossegado, tá? Só teve uma de vocês que não quis participar das atividades remotas, foi uma pena, eu não sei a razão por que ela não quis, mas fico bem feliz que todos vocês tenham aderido. Eu diria para vocês que 99,99% dos nossos alunos aderiram à proposta, tá? Não vão ter aula de física, vocês sabem disso, né? O professor percebeu nos contatos que teve com vocês nesses meses, com vocês, eu falo com as turmas, de que vocês iam ter grande dificuldade de aprender físicas tão remotamente. E aí se respeitou o direito dele de dizer que achava que vocês iam sair perdendo, e um abraço, se dá outro jeito depois. Tá legal? Então, beijos grandes. Segunda-feira que vem a gente se vê. Fala, Ellen. Nada. Estava confirmando tudo. Tá bom. Segunda-feira que vem a gente se vê, mas eu mando um e-mail sempre para lembrar vocês, tá? Vocês vão estar com um monte de coisa na cabeça, vão acabar esquecendo deste pobre careca aqui. Tá legal? Doutor, Fala, meu amor. esses slides, eles vão estar no Moodle? Eles já estão todos no Moodle há uns 15 dias. Ok. Tá? Todo o material que vocês vão precisar nessas 10 primeiras semanas estão lá. Eu só não mandei ainda os vídeos, porque eu achei que era muita coisa para mandar hoje, mas os vídeos eu vou mandar para vocês por e-mail. Por que isso? Porque o Moodle não recebe vídeo, tá? Ele não aguenta, tá? E são vídeos muito antigos que talvez vocês não consigam pegar aí da internet. Então eu achei melhor mandar o vídeo prontinho. Mas já na próxima semana, depois do nosso próximo encontro, eu já vou mandar para vocês. Tá? Okay. O que eu gostaria que, se vocês puderem, é dando uma lida naquele artigo sobre eficiência e eficácia, que o que vocês não entenderem lá já vai matando a dúvida aqui. Pode ser? Okay. Show de bola. Obrigado a vocês. Vão com Deus. Beijo grande. Juízo. Tchau. Obrigada. Tchau, querido. Tchau, princesa. Deus. Adeus não. Tchau, né? Adeus é muito feio.